Do item 7. Se alguém te ferir na face direita. Não é esse não. É esse? É. Se alguém te ferir na face direita, vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistais ao mal. Mas se alguém te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E, ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Dai a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Mateus. Tá bom, Mateus. Vai oferecendo a face aí, andando 1000 metros. Brincadeiras à parte. Muito bem, é óbvio, gente, que o ensinamento dessa grandeza, ele tem várias camadas de profundidade, de entendimento. A gente não pode fazer uma análise literal, grosseira, e dizer apenas que Jesus está dizendo para a gente aceitar abuso, aceitar agressão, não reagir, a gente ser passivo, não é isso. Jesus não está falando sobre o ato em si. Porque até essa coisa de bater em outra face é curioso, porque na tradição judaica, naquela época, você batia com a parte de fora da mão no rosto de uma pessoa, não para machucar, mas para ofender, para dizer que a pessoa valia pouco, que a pessoa era, enfim. Era uma forma de mexer com o orgulho, com o ego da pessoa, a pessoa se sentia agredida com aquilo, e dentro dela provocar uma reação, provocar dentro dela uma vontade, sei lá, irritar a pessoa, né? Então, isso fazia parte da tradição, de bater com essa parte de fora aqui no rosto de uma pessoa, para desmerecer, desqualificar, para diminuir a pessoa. E Jesus falou, se te bater numa face, oferece a outra. É mais ou menos dentro desse contexto que a gente tem que pensar essa coisa. Porque o que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, veja, é importante a gente entender que quando você reage, qualquer que seja a agressão, você está permitindo que o outro possa te governar. Você perde o governo sobre si mesmo. Quem está te governando não é mais você, é o outro. Através da agressão, seja ela qual for. Se uma pessoa te ofende, te agride, seja lá qual for, ela vai assumir poder sobre você. É ela que você vai estar carregando dentro de você, como um peso. Você vai estar carregando aquela pessoa dentro de você até que você consiga tirá-la de dentro de você através do perdão, seja lá do que for, de qualquer ação, de uma compreensão maior da coisa, de tirar a importância daquilo, se desapegar daquilo. Isso é um alívio, isso é libertador quando a gente consegue fazer isso. Quando a gente se livra das coisas que pesam, das pessoas que a gente carrega dentro da gente. A gente carrega muita gente dentro da gente. E isso é um peso terrível. E isso é um problema para quem? Para nós. Então a pessoa conseguiu ter sucesso no que ela queria. Ela conseguiu te desestabilizar. Ela conseguiu criar um problema para você. Ela conseguiu inocular dentro de você uma semente ruim. Uma semente que foi crescendo, germinando, e ela de fora só assistindo. Olha só que maravilhoso. Conseguiu o que eu queria. Então isso é permitir que o outro te governe. E o que Jesus nos convida a fazer? Ele nos convida
a enxergar a coisa de uma outra forma. Entender que somos nós que temos que governar o nosso ser. Somos nós que temos que tomar a decisão, fazer a escolha, ficar na experiência que a gente está vivendo, da maneira como a gente quer qualificar. Somos nós que temos que escolher sermos livres e não ficar carregando esse peso morto dentro da gente. Porque esse veneno que a gente guarda dentro da gente está envenenando quem? Nós mesmos, né? A gente guarda imaginando que vai fazer mal para o outro, mas não faz. Está envenenando o nosso ser. Então, é uma atitude que ainda diz muito sobre o nosso estágio. O nosso estágio ainda que não tem gestão emocional, controle emocional, não consegue governar o próprio ser, as próprias emoções, não consegue ainda ter gestão sobre a sua raiva. A raiva, gente, existe uma diferença muito grande entre raiva e ódio, viu? Raiva, todos nós temos. Eu, João, Maria, Pedro, cada um de nós temos raiva. A raiva, todo ser vivo tem raiva. A raiva é um mecanismo de defesa do ser. Todos nós reagimos com raiva. Ela é natural, ela é biológica. Não tem nada de errado em ter raiva. Às vezes a gente se irrita. O problema é o ódio. O que é o ódio? O ódio é aquilo que a gente faz com essa raiva que a gente sentiu. A gente vai construindo pensamentos e conceitos e, enfim, ideias e vamos armazenando isso dentro da gente a partir desse sentimento. Se nós sentirmos raiva, expressarmos aquilo, ok, estou livre disso, não tem mais nenhuma importância o que aconteceu, como se você bateu o pé numa pessoa, vai ficar lembrando que bateu o pé. Alguém lembra disso? Que bateu o pé e se machucou, ficou com raiva na hora. Mas depois não fica mais. Né? Agora, se alguém te bate numa face, você fica com raiva na hora e depois você fica com ódio. Não é isso? Essa é a diferença da raiva e do ódio. Então, Jesus ele não é contrário à raiva, não é contrário assim, não está pregando que sejamos impassíveis diante de tudo, que a gente não reage, que a gente não tem amor próprio, que a gente aceita um relacionamento abusivo, por exemplo, que a gente aceite ser humilhado. Não é isso que ele está pregando. Ele está pregando o seguinte, que nós tenhamos controle sobre o nosso próprio ser, e não o outro. Não é o outro que nos controla. Não é a pessoa com quem a gente convive, não é o nosso chefe, não é o presidente, não é, enfim, um deputado, um político, ou qualquer outra personagem externo que vai governar. Sou eu. Eu que tenho que ter controle sobre essa gestão das minhas emoções. Inteligência emocional, gente, é muito mais poderoso hoje o coeficiente emocional do que o coeficiente intelectual. É aquele que eu chamo de QI. É muito mais poderoso. As pessoas que têm controle, que têm inteligência emocional, são as pessoas mais bem-sucedidas do mundo hoje. Porque são pessoas que não se ofendem facilmente, que não levam nada para o coração. Não existe essa expressão que a gente usa? Não leva isso para o coração. Não é isso? É exatamente o que a gente faz quando a gente sente ódio, quando a gente não aceita. Então, Jesus é sobre isso que ele quer falar. Para nós oferecermos a paz, ou seja, não darmos poder ao outro. Ok, você me agrediu, não vai agredir mais, eu vou me afastar, não, isso não é bom para mim. Viva a sua vida e eu não vou guardar registro dentro de mim desse acontecimento. Os problemas da nossa vida foram criados por nós mesmos. De que forma nós criamos esses problemas? E nós convivemos com essas criações, né?
Nós convivemos com todas essas criações problemáticas. Nós criamos esses problemas e convivemos com eles. Simples. Faltou naquele momento gestão emocional. Faltou olhar para a pessoa que te agrediu e dizer: ele não sabe o que faz, ele deve estar num momento ruim, ou ele tem pouco entendimento, ou ele precisa desenvolver determinadas coisas que não desenvolveu ainda, ou ele é uma pessoa que está com problema. Falta para a gente dar esse passo para trás e fazer essas ponderações. A gente não faz. A gente se sente agredido e quer agredir. É toma lá da cá, né? Igual dizem na novela. Não tinha essa novela? Toma lá da cá? É do meu tempo isso. Faz 20 anos que eu não assisto novela. Mas quando era mulher, tinha esse negócio de tomar lá da cá. É isso. E aí Jesus segue dizendo no texto, né? Se te levarem em juízo para tomar sua túnica, dá também a capa. Olha, Jesus falando com desapego. Você quer tomar tudo de mim? Toma. Fica com tudo. Se o seu problema é isso, se você precisa disso para ser feliz, Jesus dizendo profundamente que nós temos que nos desapegar das coisas. O apego é ruim para todo mundo. O apego às coisas, o apego a conceitos, a pessoas, apego a uma empresa, apego a um cargo, apego a uma ideia, a uma crença. A gente é apegado àquilo e fica cego. As pessoas fanáticas são assim. Elas são apegadas a quê? Apegadas a uma crença. Aquilo para elas, você pode mostrar por A, por B, por C, por D, por E, todas as variáveis possíveis, apresentar para elas. Você está errado, você não é racional você pensar assim, não, mas eu acredito que é assim. Então, a gente sofre em função do apego. E Jesus fala: quer levar a túnica, leva a capa também, leva o chinelo também, leva tudo. Entendeu? Isso não vai me fazer falta. João Batista chegou ao extremo e falou: leva meu corpo, minha cabeça, tudo que você fizer com o meu corpo, nada poderá ser feito. Não. Cadê a lucidez do homem? Nada você pode fazer. Então, nós somos indestrutíveis, incontamináveis. O nosso ser, aquilo que eu expliquei na palestra passada, a gente não é uma fruta que nasce, cresce, amadurece, morre, cai. A gente é a árvore que está sempre ali, pronta para outros frutos, enraizada na eternidade. Esse é o nosso ser. Nosso ser é muito mais do que a gente supõe. A gente fica preso a essa identificação do corpo, do personagem, dos desejos, dos sonhos. Tudo isso é ilusão. Tudo isso é ilusão. Aí depois ele diz o seguinte: se te chamarem para andar 1000 metros, anda 2. Jesus, falando de algo óbvio. Jesus falando da fraternidade, falando enfim, da caridade, falando de questões que são óbvias. Como é que você quer desenvolver a sua capacidade de amar se você não pratica isso? Se você não exercita isso? Gente, nós temos que desenvolver o nosso amor, a nossa capacidade de amar tudo, amar todos, sem preconceito, sem julgamento, amar a vida que a gente leva, amar a situação que a gente vive, amar a experiência que a vida nos propõe, amar os ensinamentos que são colocados na nossa vida como experiências, como obstáculos, como dificuldades. Paulo dizia: em tudo dai graças a Deus. Ele falou: não vou dar graças a Deus porque meu filho estava ruim e ficou bom. Não, se seu filho tivesse ruim e morrido,
Dá graças a Deus. A gente consegue fazer isso? Não, porque a gente não entende que tudo faz parte de algo maior, de uma inteligência maior que governa tudo e que entende o que é melhor para cada ser vivo, que está todo mundo inserido dentro de uma mesma teia, submetidos aos mesmos princípios, às mesmas leis do universo. Elas, enfim, organizam a vida de todos. Deus faz chover, cair a chuva sobre os justos e os injustos. Não é só para os justos. Ele faz o sol nascer para os bons e para os maus, não só para os bons. O sol não nasce, olha só como Jesus era. Ele tinha o poder de síntese, né? De colocar as palavras com uma profundidade, para explicar o quê? Explicar a verdade universal, que a natureza é assim. A natureza ela não faz distinção, ela tem leis, ela tem princípios. Você quer viver bem? Ame. Você tem que amar para ser amado. Não é o contrário. Ah, ninguém me ama. Eu sou um coitado. Mas será que você ama? Será que você faz o exercício? Você desenvolve a sua capacidade de amar? Ou o seu amor é seletivo? Você escolhe as pessoas certas para amar. Aquelas que se ajustam aos seus padrões internos. Aquelas que te deixam confortável. Aí vem Jesus e dizia, se você ama apenas aqueles que te amam, qual é a virtude disso? Nenhuma, zero. Zero. O grande objetivo é a gente conseguir amar quem não nos ama. Aliás, ele diz isso nesse texto, aí, seguindo esse texto, ele diz, orai por aqueles que os perseguem, que os caluniam, né? Fazer bem àqueles que te fazem o mal. Veja, gente, quanto trabalho a gente tem pela frente, quanta coisa a gente precisa empreender na nossa vida, para a gente sair desse limbo de sofrimento, de tristeza, de angústia, de falta, de dificuldade financeira, falta de saúde. Tudo isso é resultado do quê? Das nossas escolhas. A gente quer abraçar ideias equivocadas de felicidade que depende do dinheiro, que depende de aprovação do outro, que depende de aceitação, que depende dos outros gostarem de você. Não. Eu não posso dar esse poder para o outro. Minha felicidade não pode estar no ombro de ninguém. Tem que estar no meio dos meus ombros. Eu é que tenho que ter poder de ser feliz e fazer minhas escolhas, e saber o que é bom, o que não é, e me afastar daquilo que eu não quero por enquanto. Eu tenho que ter o poder de não ser afetado. Olha que poder é esse, gente. Buda estava com os discípulos dele meditando há dias, embaixo de uma árvore. E tinha uma pessoa que todo dia passava ali e se irritava. Esse pessoal não tem o que fazer, não? Se esse pessoal não vai plantar um arroz, vai fazer qualquer coisa, fica aí parado, meditando. Ele passava um dia, passava outro, o Buda estava lá, meditando ao lado dos discípulos dele. Um dia ele se irritou tanto com aquilo, chegou perto do Buda e deu uma cusparada na cara do Buda. Os discípulos abriram o olho assim, ficaram indignados, enfurecidos com aquilo. Chegaram para o Buda e disse, mestre, podemos fazer o que nós queremos fazer com essa pessoa, porque afinal ele merece uma boa repreendida pelo que ele fez, por esse desaforo. O Buda pediu para os discípulos se acalmassem, chegou para esse moço, para o agressor,
num gesto de agradecimento e disse: muito obrigado. Você me fez perceber que qualquer resíduo de ódio que podia existir dentro de mim não existe mais. E, infelizmente, ainda existe nos meus discípulos. Hoje eu sei o que é. Ai, meu Deus. Então, olha que lição maravilhosa. Esse homem acabou se transformando num discípulo de Buda. Né? O nome dele se transformou num dos maiores discípulos de Buda. O nome dele é Ananda. Ele foi um, é tipo um Pedro para Jesus, né? Uma pessoa, sabe, que impôs o pensamento de Buda quando Buda. Ele era jovem, Buda já estava bem velho. Então vejam que história. É a mesma coisa. Buda não precisou dizer o que Jesus disse, ele mostrou. Ou seja, esse ensinamento está no seio da humanidade há quanto tempo? Há muito tempo. Há muito tempo. Não tem nada mais poderoso do que o amor. Porque a pessoa, quando ama... Aliás, o que é o amor? Será que é alguma substância? Será que é algo que a gente vai numa loja, compra? Será que tem na feira de baseada, promoção? Tomate. Né? Será que a gente entende o que é o amor? A gente não pode tratar amor como algo fora do nosso ser, que nós precisamos conquistar, alcançar. Não. Amor é a essência do nosso ser. Nós somos amor. É difícil compreender isso, quando eu digo nós somos o amor, isso vai dar um nó na cabeça de vocês, porque, não, eu não sou amor, eu sou Chico. Eu sou aposentado, tenho um rancho lá em Minas, gosto de fazer poesia, gosto do Fernando Pessoa, esse sou eu, o amor não sou eu. Não. Não estou falando do personagem Chico. Estou falando da essência. Daquilo que nós... Um dia nós vamos despertar a nossa verdadeira natureza e nós vamos perceber que nós já somos tudo aquilo que precisamos ser. Nós não enxergamos isso porque existe um véu de ilusões que cobre a nossa percepção. Infelizmente, a nossa percepção é grosseira. A gente está envolvido com pensamentos, a gente está envolvido com emoções, com sentimentos, com coisas grosseiras do plano mental. Só que o amor está além da mente, o amor está na essência do nosso ser. João dizia o seguinte: Deus é amor. Se nós somos filhos de Deus, nós somos o quê? Não temos a mesma essência do Pai? Hã? Filho de peixe, peixinho é, né? Filho de Deus, Deusinho é. Então, o nosso DNA é divino. Então, nós somos amor. É o que nós somos. Nós temos que realizar o que nós somos, que aí sim, quando você manifesta o que é a sua verdadeira natureza, amar é natural. Não se afetar com nada é natural. Oferecer outra face é natural. Não problematizar é natural. É isso que Jesus queria ensinar. Ele quer: busque esse poder que existe dentro de você, para que você consiga oferecer essa outra forma, essa outra face, de forma natural. Não que você tenha que fazer um esforço. Se você tiver que fazer um esforço para isso, está errado. Não tem que existir esforço. Isso tem que acontecer. Mas enquanto a gente não acontece, eu recomendo que vocês não fiquem dando a cara a tapa por aí. Do outro lado, toma. Enquanto isso não é O Paulo possível, falou, então. não é por isso que a gente vai ficar aceitando relacionamentos abusivos, essas coisas aí, né? Se sujeitar a qualquer tipo de poder opressor fora do nosso ser. Mas se existe um poder que nos oprime, é porque nós demos esse poder aí. Né? Nós é que demos esse poder. E aí ele se aproveita, porque ele percebe o seu ponto fraco, e é justamente ali que ele ataca. A gente está passando muito da hora. Estou muito falador.